noite para todas. Tem algum somzinho aí que está dando interferência. Vou ativar o mudo de todos aqui, tá? Para a gente poder conversar. Boa noite a todas. Bate-papo aqui aberto. Boa noite, Denise, Juju, Patrícia. Boa noite a todas. E hoje iremos falar sobre, dentro da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Nós vamos falar hoje sobre a natureza do homem selvagem. E aí a gente vai falar sobre uma lenda, que é a lenda de Manauí. Manauí é uma lenda que fala, é uma lenda afro-americana, que conta uma história que a gente vai ouvir. Aí, como é que eu queria fazer hoje? Eu vou falar sobre Manauí, a gente vai comentar sobre Manauí e a gente vai... Ah, tem uma pessoa aqui, peraí, deixa eu admitir a Adriana. Tá travando? Tá travando para vocês? Não, para mim não. Para mim não também. Para mim tá tudo tranquilo. Vê se de repente não é o seu. Eu vou reiniciar então a minha internet aqui. Peraí. Eu te admito aqui, tá? Boa noite, Adriana. Boa noite, queridas. Vamos lá. Tá me ouvindo bem, Adriana? Me vendo bem? Boa. Tá ótimo. Então, de repente, era a internet da Ju que não estava legal. E hoje a gente vai falar sobre esse Manauí. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou falar sobre... hoje a internet está ruim mesmo. Antes de entrar, eu tive uns probleminhas, a internet ficou ruim, aí eu sempre tenho um plano B, né? E se você me ajuda, menina, a botar o meu headphone, que aí eu não te atrapalho. Se a internet estiver ruim, aí eu jogo pro 4G aí do celular. Mas vamos lá. Qualquer coisa vocês me sinalizem, tá? Eu vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês me sinalizem. Então, dentro da nossa jornada... Bom, então era isso que eu ia falar antes. Eu ia falar da lenda e depois a gente vai conversar sobre essa lenda de hoje e ver se alguém tem dúvida das aulas passadas. Alguém quer colocar alguma coisa de alguma coisa passada, tá? E vou falar também sobre o trabalho que eu deixei, a tarefa que eu deixei para vocês, mas acabei não mandando para vocês. Aí eu queria falar um pouquinho mais sobre isso hoje, porque eu falei no finalzinho da outra aula e acabou que ficou meio no ar, tá? Então, vamos lá. Vamos hoje falar sobre o relacionamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre os homens e, em especial, aquele homem ideal, que é o homem selvagem, tá? Aí eu queria mostrar para vocês, rapidamente, quem é... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Peraí, Cláudia está aqui. Oi, Cláudia, boa noite. Mas, Ana, é o ideal ou aquele que a gente idealiza? Na verdade, a gente vai entender um pouquinho pela história, né? É o que a gente tem, para quem tem uma pessoa, e para quem não tem, para pensar, né? Para trabalhar isso, para ver o que é o seu relacionamento ideal. Tá? Então, ele serve tanto para um quanto para outro, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu quero mostrar para vocês o homem selvagem ideal. O que vocês acham disso?
Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Bom, né? Virei uma Muito sereia. bom isso, né? Noite, né? Ui, tá até o calor, Bom, meu Deus. né? Tereza se arrumou para isso, não foi? Foi, boa. E aí, É. ai, meu Deus. Eu vou só fechar para não dar problemas cardíacos às Palpitações. presentes aqui, né? É só para dar uma alegrada assim, opa! A pessoa está meio distraída, o que está falando? Opa, entendi agora. Sobre o que a gente vai falar hoje. Não é isso? É. Contra esse não tem o que fale, né? Não, esse não tem nem palavras. Isso não se faz, Ana Pois Lúcia. é, pois é. Pois é, menina. É fogo. É para fazer parte dos sonhos, Adriana. É verdade. Esse é o verdadeiro Manauê. Esse é o Manauê. Manauê. Esse é o Manauê. Esse é o homem selvagem. Ave, ave. Mas vamos lá. Vamos lá que eu vou... Tá separada agora, gente. Pois é, menina. Isso deu uma estremecida no meu casamento que vocês não têm nem noção. Estremeceu o meu casamento. Meu marido chegou com essa notícia, eu falei, você não sabe o que você está dizendo. Ele que deu essa notícia, ele é forte, ele é poderoso. Eu falei, eu acho que nós não vamos mais ficar casados. Estou sentindo isso. Corajoso. Corajoso. Mas faz parte, né? A gente, enfim, vamos levando. Vou contar para vocês essa história de Sante na psique masculina, né? Liz, seja bem-vinda. A gente vai entrar um pouquinho nessa história, que é uma história bem interessante. Eu achei uma história bem bacana para a gente poder... Isso masculino, né? Esse homem selvagem, né? Ou estamos... Enfim, mas vamos aqui refletir um pouquinho juntas sobre isso. Tem, E a história... tem um pastor do homem, assim. Muito interessante. Rompi. Oi, não te ouvi. Eu não te ouvi bem, Tereza. Tem bem engraçada, vamos dizer assim, o universo da cabeça do homem, né? O que passa, como ele pensa, quais são as associações e tal. Isso. Mas eu ia começar a falar o conto e eu te interrompi. Desculpa, Ana. Não, vamos lá. Vamos começar a ver um pouquinho, né, esse universo aí interessante, masculino, né? Aí eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque tem alguns elementos aí que a gente vai achar estranho. Olá, homem selvagem do futuro, seja bem-vindo. Eita, olha que lindeza. Tudo bom, Cauã? Essa é a Júlia. Ah, gente, não tô vendo direito. Tá mudo, não dá pra escutar nada. Oi, Júlia. Seja bem-vinda. Oi. Seja bem-vinda, mulher selvagem do futuro. Boa noite. Oi, Denise, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, então todas chegaram a tempo da gente poder começar a falar sobre esse homem aí, né? Era uma vez um homem, você não poderá se casar com elas, a não delas. Manauí tentava e tentava, mas não conseguia. O pai das moças abaixava a cabeça, abanava. Um dia Manauí levou seu cachorro e percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e a outra era mais delicada do que a primeira. Possuísse todas as virtudes, petiscos e sorriam. Também naquele dia, irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou com... Ele enfiou a orelha por baixo, dando risinhos e falando sobre como Manauí era bonito e másculo. As irmãs se chamavam mutuamente pelo nome. E o cachorrinho tendo possível para o seu dono para lhe dar essa informação. Deixado um grande osso ainda, com carne, perto do caminho. Cheiro. Não pensou em mais nada e se lambeu, mordiscou o osso com grande prazer, até que o pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, nomes das moças. Por isso, ele correu de volta choupana das mãos, passando óleo nos braços e pernas, uma da outra, e se arrumando como se fosse para uma festa, mutuamente pelo nome.
Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho. No meio do mato veio um aroma. Não havia nada que o cachorrinho amasse mais do que noz moscada. Por isso, onde estava Cristina. Bom, deliciosa. E o cachorrinho imediatamente tratou de comer toda a torta. Com a pança cheia, tentou lembrar os nomes das moças e mais uma vez ele esqueceu. Mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, disparada, com a determinação resoluta de transmitir os preciosos nomes, apareceu um homem, um negro imenso, foi logo gritando com ele e disse: diga-me logo quais são os nomes. O cãozinho achou que ia desmaiar, porque o negro, gritando o tempo todo, pedindo os das mulheres. O estranho berrava e implorou o cãozinho. E aí, o negro soltou-lhe. E aí ele falou: não volte mais aqui. E aí ele foi embora. O cãozinho de novo, mas aí nesse... E ele estava todo de bulas dele, nomes das jovens. E aí ele estava tomando, Manauí lavou os ferimentos do cãozinho. E aí ele contou toda a história para ele, bem como o nome das moças. Com o cachorrinho, o pai, com os nomes das filhas, a viajar o tempo todo. Estou 2 das donzelas, 4. As irmãs juntos e em paz por muito tempo. Conseguiram ouvir, entender? Captaram algumas questões que foram colocadas aqui? Eu vou dar umas dicas, tá? Para a gente poder falar sobre isso. As 2 irmãs gêmeas são a natureza dual da mulher. O cãozinho é o senso instintivo do homem. E aí a gente começa a ver, né? Começa falando sobre essa natureza dual das mulheres, né? Então eram 2 gêmeas, né? Então as gêmeas, nesse caso, que delícia, meu Deus! Ai, meu Deus, que coisa fofa! As gêmeas, nesse caso, elas são a mulher, né? A nossa dualidade em perfeito equilíbrio. A mulher interna e a mulher externa. Essas que têm que estar em perfeito equilíbrio, né? São as gêmeas, né? Nós, diante dos nossos espelhos internos, né? Manauí é esse homem em busca, né? Esse homem que está à busca de se relacionar com as mulheres, ou seja, ele tentou diversas vezes chegar até essas mulheres, né? Chegar até essa mulher. E aí o pai falou: olha, você só vai conquistar essas mulheres, as minhas filhas, quando você souber os nomes delas. Que isso já remete, né, ao poder do nome, né? Conhecer o nome de uma pessoa representa conhecer a trajetória da vida e as atitudes da alma daquela pessoa, né? Nesse caso, né, a busca pelo nome era a busca dele por entender a natureza dual da mulher, né? E aí a gente vê o cachorrinho, né, que é aquele instinto masculino de tentar se aproximar, mas ser pego diversas vezes pelas distrações sensoriais, né? Uma hora é o osso, o gosto, né? O sabor. Uma hora é o cheiro, né? Uma hora ele se distrai com o cheiro. Quer dizer, toda hora ele está tentando se aproximar dessa mulher, mas ele, muitas das vezes, foco, né? se perde, foco. exatamente, se perde nessa distração, né? Nessa distração, ele para ali em algum momento, daqui a pouco ele volta, né? Por mais que ele tenha identificado essa mulher, ele ainda se perde, né? Em devaneios, em distrações, em fugas. E aí fala sobre a natureza tenaz do cachorro, né? Esse é um outro ponto da história, né? O cachorro representa essa natureza, né? E a sedução furtiva dos apetites, né? O cãozinho, como homem, também é distraído pelo seu apetite, né? Só que chega um ponto, né, dessa busca dele de se conectar com essa mulher dual,
em que ele consegue encontrar o nome, ele já consegue se conectar, e aí vem a conquista da ferocidade, né? Vem alguma coisa que testa ele, né? Ele já conhece a mulher, já sabe o que deseja, e vem aquela raiva, aquela busca, aquela coisa externa que tenta dissuadi-lo, né? Não, me diz aqui quem é essa mulher. Quer dizer, se ele dissesse quem era essa mulher, talvez aquela circunstância a afastasse dele, né? Então ele sofre, ele entra em luta e finalmente ele fala, não, eu não vou falar. E aí aquela situação se amorna e ele consegue ir em direção, né? Ele encontra, né? A Selfie encontra o homem, que se conecta ali os dois, e aí ele vai em busca daquilo que ele busca, né? E por último, né, essa mulher dual, né, que é a mulher interior, né? Que aí é onde a escritora fala, né, pra gente, aí ela já está falando pra gente, né? Pra gente sempre consultar a nossa natureza dual, né? Quando o homem pergunta o que você quer, qual das duas mulheres responde? A externa ou a interna? Eu acho bem interessante isso, né? Que hoje, né, a gente está falando sobre Manauí, que de manhã a gente ainda está dentro de uma lua cheia, né? Mas eu sinto em mim os auspícios já da lua minguante, né? Que vem daqui a alguns dias, hoje é dia 21, 2, daqui a 3 dias. Mas eu já estou me sentindo meio com a lua minguante, né? Aquela vontade já de me voltar para dentro, eu já começo a ir para as coisas manuais. E foi muito interessante porque eu estava conversando hoje de manhã com meu marido. E aí a gente estava conversando e eu estava falando assim, você já percebeu que você tem 4 mulheres, né? Ao longo de um mês inteiro, né? E aí ele falou, estou conhecendo, estou começando a perceber. Então, eu acho que uma das questões nossas, né, quando a gente quer que alguém nos conheça profundamente, ele tem que conhecer as nossas naturezas, né? Então, quando a gente mesmo não se conhece, fica muito difícil a gente dar ao outro nos conhecer. Quando você entende bem as suas luas, os seus momentos internos, e você consegue comunicar isso, fica muito mais fácil para o homem entender, tá? E aí, por quê? Porque o homem ele tem uma natureza linear. Ele é linear. E nós somos cíclicas. Como lidar, como juntar essas duas naturezas e harmonizar elas num dia a dia, num cotidiano? Não é verdade? É verdade. E assim, o homem, ele é visionário, né? Ele não é visionário de ver além, mas o homem, ele é mais a visão, é o aqui, é aquele que ele está vendo. Por isso que o cachorrinho se distrai, porque ele é pelo que está vendo, Ele é muito a visual, natureza né? visual, isso. E assim, é, ele só guarda, olha que interessante, eu entendi assim, o cachorrinho só guarda os nomes na mente depois que ele passou por um processo muito de luta, de muita superação. Então, tipo, o que é muito fácil, o que foi muito fácil, ele distraiu com o osso, com o cheiro da torta. Mas quando ele foi pego naquele sacrifício de que ele não esperava, ele não esqueceu os nomes das gêmeas. Então, tipo, o homem tem essa coisa da conquista. Então, assim, dentro dele mesmo, né? Ele se desafia sempre. Ele está sempre, quando ele não está acomodado, ele está sempre se desafiando. E aí, nesse desafio, ele vai, é como você falou, por uma reta. Passou um obstáculo, aí vai passar outro obstáculo, mas ele não consegue tipo, desviar do obstáculo.
Se ele encontra um obstáculo, ele fica ali até conseguir superar aquilo. A mulher não. A mulher é fluida, né? Nós somos fluidas. Então, assim, a gente trabalha com uma série de contextos e consegue se dar bem em todos eles. Mas para a gente passar para o outro nos entender, a gente tem que se entender mesmo. Senão, se a gente não se conhece, como que o outro vai te conhecer? Exatamente. Então, eu acho que o que a Clarice ela quer transmitir nessa história, né? Claro, ela está falando da natureza do homem, mas ela fala muito mais, ela continua dizendo, né, que a gente realmente precisa se conhecer, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa e fala outra. A gente não sabe também comunicar aquilo que a gente está sentindo. A gente não sabe determinar os espaços dentro de um relacionamento, né? E aí isso dá margem a uma série de coisas, né? A discussões, a incompreensões, né? A uma série de coisas que acontecem, uma série de ruídos que acontecem dentro dos relacionamentos. E aí a mulher chega a um ponto da sua vida, eu não quero mais me relacionar porque é muito complicado. Quando, na verdade, toda a oportunidade que nós estamos tendo, né, de nos conhecermos, é sempre uma oportunidade da gente estar melhor com a gente mesmo e estar pronta para qualquer relacionamento, né? Compreendendo essas distrações, compreendendo esse universo linear e compreendendo principalmente o nosso universo cíclico, né? Nós somos de etapas, nós somos de ciclos e nós vamos evoluindo e os relacionamentos eles vão mudando ao longo do tempo, né? Uma mulher que está num relacionamento há muitos anos sabe, passou por diversas fases, né? E às vezes esses ciclos são muito necessários, mas é muito necessário também se comunicar, né? Às vezes existe a falta do diálogo, da comunicação, né? De dizer o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. Eu fico o tempo inteiro cutucando meu parceiro para ele se expressar, porque os homens não gostam de se Não expressar. gostam. Os homens não gostam de falar o que eles sentem. Eles Não acham que a gostam, gente acha parece que eles são fracos. E não isso é. aí. É porque a gente gosta de comunicar, de saber o que está acontecendo, se aquilo que a gente está sentindo é igual àquilo que a gente está vendo. A gente está medindo, né? O que acontece? A gente está sempre comparando, vamos dizer assim, uma ação. A mulher ela está sempre se renovando por conta disso. Então, o diálogo, quando a gente para e pergunta para o parceiro o que está acontecendo, o que está passando na cabeça, essas coisas, é justamente para fazer uma análise, né? Uma análise da sua ação com relação ao seu parceiro e da ação do seu parceiro com relação a você. Porque é que nem hoje, foi hoje de manhã, eu falei com o Anderson, nós somos uma parceria. Então, assim, você pega um remo, eu pego outro remo, e vamos os dois remar. Se você tiver alguma dificuldade, se criar calo, se você quer, fala. Não fica querendo ser forte o tempo inteiro. Né? E não é uma questão de masculinidade ser forte. Muito pelo contrário. Às vezes é muito mais muito mais saudável o homem assumir a sua fragilidade diante de um obstáculo. Não vai ser 100% assim, mas de vez em quando é bom, né? Você é que nem a mulher. A mulher que é forte o tempo inteiro, às vezes ela tem que deixar essa gêmea mais sensível vir para fora, né? Para poder alinhar a relação. Senão fica tudo muito desigual. O barco fica pendendo só para um lado. Mas também tem um ponto que eu queria falar. Quando a gente entra numa relação, hoje não, porque algumas mulheres mais maduras já passaram por isso. Mas quando a gente entra numa relação, a gente idealiza, né, a pessoa.
você não vê a pessoa com os seus ips e liters, né? Com os pontos e vírgula, tudo. Você vê como se fosse, meu Deus, a pessoa não tem defeito. E aí, quando você começa uma relação, que começa a vir os defeitos e os entraves, você fala assim, não, não quero isso para mim, não tenho paciência, esse homem não serve, e aí eu prefiro ficar sozinha, né? Prefiro ficar sozinha do que me aborrecer. Só que, enfim, são escolhas, né? Escolhas. E eu acredito que, em contrapartida, o homem também tenha essa idealização, né? Eu estou procurando uma parceira, eu estou procurando uma amiga, eu estou procurando, desculpa a expressão que eu vou falar agora, mas estou procurando uma puta, eu estou procurando algo que supere a minha expectativa, né? Porque eu acredito, né, que pelos anos de experiência, que eles traçam uma expectativa, né? Na verdade, eles têm aquela idealização. Eu vejo pelos meus filhos. O meu filho mais velho arrumou uma namorada que é, assim, vamos dizer, pelo pouco que eu pude ver, parecida comigo. No jeito, sabe? E aí, enfim, a gente já até imagina o que passa dentro da cabecinha dele para ele arrumar alguém que tenha a mesma índole, a mesma o mesmo humor, assim, né? Isso é muito interessante mesmo, porque eu já vi algumas histórias que acontecia isso mesmo, onde a pessoa, o rapaz arranjava uma namorada que era muito parecida com a mãe. Meu filho mesmo falou, quando ele estava aqui, que a gente estava passeando, ele falou, mãe, meu sonho de consumo é ter uma pessoa igual você. Igual que faz. Sem a menor cerimônia, né? Sem a menor cerimônia. Ele falou, igual você, uma pessoa que me trata como você me tratava. Eu falei, então você arruma uma empregada. Arruma uma empregada, porque era isso que eu era. Eu lavava, passava, cozinhava, brigava, não sei o que, arruma uma empregada, que aí você vai ficar bem, não vai precisar de mulher. Arruma uma empregada, que é isso que tu está buscando. Não, mas acredito que tenham características suas que vão além das suas funções. Claro. Hoje eu tenho total liberdade de falar com ele isso, mas eu sei que o que ele busca não é exatamente uma empregada, é alguém que cuide dele com bom humor, como eu eduquei eles, entendeu? Alguém que tenha, sei lá. Eu falei, gente, filho, olha só, vou falar uma coisa para você. Deus me fez de uma forma fora, tá, amor? Adriana, você já passou por isso? Não passei não, Ana, porque eu acho que no meu caso, talvez no dia que ele encontrar uma pessoa certa, talvez seja uma pessoa igual a mim. Não, sério, gente, porque eu acho assim, que a gente sempre procura, o garoto, ele sempre vai procurar a mãe na namorada, assim como a gente procura o pai, né? A gente procura uma pessoa que tem a ver com o que a gente conhece. Só que tem um outro lado, que no meu caso, né, que o pai dos meus filhos é uma pessoa muito difícil e problemática. Então, que causou muitos traumas na educação deles. E isso também gera uma busca de que, no caso, meu filho procura
pessoas difíceis e problemáticas, que foi o que ele aprendeu mais, eu acho. Eu acho que, como ele estava mais do meu lado, ele via o outro muito mais na função do pai. Então, ele acaba se relacionando com pessoas que têm a mesma característica de dominação, de Tóxicas, né? tóxicas, pessoas tóxicas, exatamente. E quando você tem um dos pais que é tóxico, você acaba trilhando o mesmo caminho e procurando uma pessoa também daquela forma. Então, eu estou lutando com ele e ele não consegue ver, porque ele tinha, por exemplo, a última namorada dele, ela terminou com ele assim, ele coloca o tapete em cima do rio para ela passar. E ela vai porque ele não fez o que ela queria, ela foi e arrumou outro namorado, e aí terminou com ele, já com outro namorado, e aí falou para ele que estava terminando com ele porque ele não tinha feito isso que ela queria que ele fizesse. E ele fica achando que realmente o problema foi dele. Eu não consigo fazer ele ver. Eu falo, meu Deus, mas ela já estava com outro. Você fez tudo, você não fez tudo que ela queria, mas, sabe, você não é perfeito. Você tem também seus defeitos, seus defeitos, suas qualidades. E se ela gostasse de você, ela ia gostar de você com tudo isso. Não é porque você não sentou com ela para fazer o orçamento mensal do jeito que ela queria que ela vai terminar com você. E principalmente já tendo arrumado outro, e ele não consegue ver. Ele só acha que ele foi o culpado, que tudo que ele fez foi errado, e que ele perdeu a namorada porque ele não foi o homem maravilhoso que ela queria que ele fosse. Ele tem quantos anos, Adriana? Está com 25. Igual no meu caso do meu filho mais novo, a mesma coisa. Ele tem 2 anos que ele não consegue superar essa relação que terminou. Por O meu quê? também tem 1 ano e meio. Porque ele não consegue, ele sofre se julgando. Então, tipo, ele fala, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Gente, é a mesma situação que você falou, Adriana, aconteceu com meu filho. Ela terminou com ele, estando com outra pessoa. E o que é pior, o amigo dele. Entendeu? Então, eu não sei se ele ainda está sofrendo por conta da menina ou por conta da traição do amigo, que era muito amigo. Acho que, entendeu? Não Ou os superou dois, isso, né? hein? Ou os dois. Não superou. É. Não tem o que fazer, não tem. A gente tenta explicar que não é assim, por conta da experiência que a gente tem, mas é o momento deles, né? Ele vai chegar o momento que ele vai se olhar, quando ele chegar lá na dorzinha dele, ele vai entender, pô, mas não fez nada. A primeira namorada do meu filho terminou com ele, foi na época do segundo grau, né? E aqui nos Estados Unidos você tem, no final do segundo grau, você tem uma festa que eles fazem na escola, né? Que é uma dança, né? É um baile de formatura, né? E que se você for uma pessoa integrada, você tem que ter uma namorada para ir nesse baile com você. Você não pode chegar nesse baile sozinho. É assim, completamente, né, uma coisa que não é legal você chegar no baile sem um parceiro ou uma parceira. E aí ele tinha essa namorada no último ano do segundo grau, e quando foi no meio do ano, mais ou menos, ele descobriu que ela já estava com a cabeça pensando em, quando fosse para a universidade, terminar o relacionamento com ele, porque ela queria outras experiências na universidade, o que também é uma coisa super normal de acontecer aqui, né? Mas é quando ele ficou sabendo que parece que ela falou isso para alguém, para algum dos amigos, e isso chegou no ouvido dele dessa forma. Olha, ela já está com a cabeça pensando que ela vai terminar com você depois da formatura. Aí fala, então ela vai tomar banho, porque eu não vou para a formatura, eu não vou terminar com ela agora. Então, quer dizer,
Mas, de qualquer maneira, ela não foi honesta com ele, né? E ele se ressentiu disso. Ela estava usando ele porque ela queria ter um parceiro para chegar na época da formatura. Ela já não estava tão interessada na relação assim, né? Então, ela também foi desonesta, quer dizer. Parece que ele continua batendo na mesma faca, né? Dando murro na mesma faca. Então, por isso que eu falo, eu acho que quando ele realmente encontrar uma pessoa certa, talvez seja quando a cabecinha dele mudar, e aí ele vai parar de procurar o pai, procurar a mãe. Adriano, na cabeça do seu filho, ele está fora de padrões, ele está fora do padrão do americano, né? Que ele está romântico, ele é muito romântico. O padrão, né, do adolescente, do jovem americano, ainda mais nessa faixa, né, de término no segundo grau, né, que é um encerramento de ciclo muito importante para eles aí. Então, para ele, né, ele vai custar um pouquinho a encontrar, realmente. Ou então entender que ele não é igual, né? Ou isso. Porque os padrões aí são assim, lá são assim. Acho que tem uma identificação dele muito grande comigo, talvez, né, Ana? Justo, esse lado. Você é brasileira, né? Você é brasileira mesmo, né? Então, se você é brasileira, ele tem mais essa coisa assim de... puxou mais você, ouve mais você, entendeu? Parece não, mas ele ouve muito mais você. Se identifica mais com você. É verdade. Eu acho que é mais ou menos isso, porque o garoto ele se identifica com o pai. Justo. E aí ele procura a mãe. Mas isso aí né? E, no caso, ele não se identifica com o pai, ele se identifica comigo, então ele procura as mesmas características do meu parceiro. Ele só vai encontrar alguém, que é um pouco complicado aí, né? Mas ele vai encontrar. O meu só encontrou com 40 anos. E ele encontrou... Como é que é a sua nora, Gilma? Eu achei maravilhosa. Ela parece com alguém que você conhece? Não. Eu sou sagitariana, ela é virginiana, entendeu? Mas, assim, os padrões dela, assim, ela é muito inteligente, ela é uma pessoa que a família dela, a mãe dela tratou os filhos com homeopatia, tinha aqueles cuidados maternais, entendeu? Que eu sempre tive com ele. Eu acho que ele também viu esse lado dela, esse lado maternal dela. Ela é muito maternal, entendeu? Mas só que aquele maternal que eu acho super válido. Assim, por exemplo, eu sou aquela mãe, né, de pratinho na mão, chegava, tirava o sapato, já recebia quase com um prato na mão, né? Sabe como é que é mãe, né? Filho único, né? Todo dentro do mundo. Mas lá não, lá ele lava prato, lá eu chego lá e está fazendo faxina, é isso aí. Eu falei para ele, olha, aproveita. Porque quando você encontrar uma menina para casar, eu sei que vai ser diferente. Ele está amando, entendeu? Nosso jeito de viver, está amando viver com ela, amando ser casado. Somos pais de 2 gatos. Bacana. Ele não gostava de gato, ele está criando gato. Né? E estão felizes. Enquanto eu estava aqui na mão, eles diariamente, eles cuidam da casa, ele chega mais cedo do trabalho, ele, se puder adiantar, janta para ela, que ela está trabalhando em home office. Ela, enquanto ela trabalha, ele adianta alguma coisa. Quer dizer, muito bom, mãe. De repente, ele faz aquilo que ele acha ou achava que alguém, né, o seu esposo ou alguém, deveria ter feito para você.
Isso, Então, isso sim. tipo, eu não vou repetir esse padrão porque eu queria que alguém fizesse isso para minha mãe, ninguém fez, então eu vou passar por cima Você disso e vou fazer. você falou agora o perfil do meu filho. É isso mesmo. Eu estou 22 relacionamentos, inclusive o pai dele, o segundo também, né? E ele encontrava aquela mãe que trabalhava, né? E chegava em casa, encontrava a mãe com comida pronta, com o marido, com os filhos, ainda tinha um outro também, né? Então, ele via isso, ele acompanhou isso. Agora, ele teve N namorados, eu esqueço até o seu time, o seu tentar nomear, lembrar o nome de todas elas, eu não me perder, entendeu? Ele foi super namorador, mas ele falou comigo assim, o dia que eu casar, é assim, vai ser para sempre. O dia que eu encontrar o amor da minha vida, porque eu não quero o que aconteceu contigo. Eu quero encontrar alguém o resto da minha vida. E assim fez. Está feliz. Né? Que bom. Certo. Maravilhoso. Mais O algum? Manauê, dentro do seu filho, encontrou as gêmeas. Chegou as gêmeas, né? Diga, Denise. Assim, eu não tenho filho, né? Eu tenho 2, mas são cachorros, então, assim, eu não crio para a vida. Eu me identifico muito com as mulheres da minha família. E não me identifico tanto, não. Eu já mudei muito, graças a Deus. Elas são muito mandonas, autoritárias. Então, inclusive, a gente não falava assim, eu vou na casa do meu avô, eu vou na casa do meu tio, não, eu vou na casa da minha tia, eu vou na casa da minha avó, sabe? A mulher é que é... E isso o nome disso não é empoderamento feminino. Hoje eu sei que não é, né? É uma outra história. Isso é machismo, sabe? Eu falo assim, não, quem manda aqui sou eu. E eu cheguei à conclusão, por que é machismo isso? Porque elas não veem a mulher de uma forma como eu vejo hoje, né? Da grandiosidade que a gente é. Mas não é assim que elas veem. Elas veem, tipo assim, a gente manda e acabou, sabe? Não porque a gente é melhor, é porque a gente é que manda, e ponto final. E eu cresci acreditando nisso. E quando foi, há muitos anos atrás, né? Porque eu tenho 57 anos, eu com 30 e poucos anos, eu conheci um rapaz, a gente namorou, ficou noivo e tudo. E eu lembro que a primeira vez que eu dei uma ordem, né, a ele parou na hora e falou assim, olha só, que ele conhecia a minha família. Ele falou assim, eu não sou os homens da sua família. Tá? Abaixa essa bola. Ele nunca foi de gritar, de brigar, mas ele falava com autoridade. Abaixa essa bola, porque comigo a coisa é muito diferente. A porta que eu entrei, eu saio. Eu gostava dele, e a partir dali eu calei. Né? Eu calei, não significa que eu entendi, tá bom, a partir de hoje eu não vou ser mais, porque é feio isso. Não, eu calei. E comecei a respeitar ele e tudo. E acabou o relacionamento e tal. E hoje, né? Hoje, agora, eu estou aqui ouvindo vocês e eu estou aqui pensando, né? Por que eu estou sozinha há tanto tempo também? Porque um lado meu quer continuar falando assim, né? É assim, é do meu jeito, se não quiser vai embora. Mas tem um outro lado meu que está sendo curado que não admite isso. Esse outro lado, ele não quer calar. Tá bom, eu vou calar, porque... Não, ele não quer calar. É uma mulher que está chegando, que está sendo curada, mas que não admite nem botar dedo na cara e nem que ninguém bote o dedo na cara dela. Né? Eu acho horrível alguém gritar com alguém. Seja homem com mulher, mulher com homem, eu acho horrível. É uma das piores violências para mim, sabe? Porque o gritar, logo depois disso, vem uma violência física mesmo. Então, gritar é uma coisa horrível. Então, eu não consigo imaginar um relacionamento onde o homem grite comigo, eu grito com ele. E aí, o que eu faço? Eu meio que fechei, né? Fechei, deixei minha varanda bonitinha, mas eu fechei as portas da minha casa. O que adianta? Estudar, trabalhar, né? Trabalhar, que eu digo, a minha self, e tá indo para o caminho da cura e não me abrir para o relacionamento. Então, quando a gente fala das gêmeas, né? A gente fala dessa questão do eu estou indo no caminho certo e me distraio com alguma coisa. Eu sou muito isso. Eu estou fazendo um negócio aqui, estou estudando aqui uma aula, estou aqui na aula. Daqui a pouco eu escuto um barulhinho lá no Instagram, eu vou lá ver, e aí dali, resultado, não faço nada direito, né? Eu vou me distraindo, como aquele cachorro que encontra uma comidinha no caminho, que encontra uma música que lembrou do passado,
minha natureza, né? Mas eu preciso trabalhar isso. Então, quando eu vejo assim, poxa, eu estou buscando a cura, é para mostrar para o mundo isso também. Né? Porque que adianta eu chegar agora aqui, me arrumar toda, me maquiar, botar perfume só para mim? É claro que eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida, isso aí é fato. Ok, mas eu preciso dividir isso com alguém. O que adianta, né? Eu fazer aqui uma ceia linda, maravilhosa, eu sozinha, comigo. Né? A gente só cresce quando a gente está em contato com o outro. Sozinha, né? As coisas não se desenvolvem. Então, vocês estão falando aí, a ficha está caindo assim. Ó, sabe aquele orelhão de antigamente, o vermelho? Que às vezes a ficha caía, tum, 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 está caindo, está caindo. É isso, eu não quero repetir esse padrão. A minha tia veio aqui semana passada e eu vejo como ela está ficando cada vez mais, sabe? Ela chega ao ponto de ligar para cá. Olha que isso, gente. Ela ligou para casa do meu primo, que é filho da prima dela. Ele é casado. Ela ligou para falar com a mulher dele, que a mulher dele está maltratando a sogra, que é prima de primeiro grau dela. Olha isso, ela foi lá. Aí ficou todo mundo assim, tia, você não tem nada... Tenho sim, porque é minha prima, porque ela é idosa. Mas isso não é ela que tem que resolver. Quem tem que resolver é a filha dela, é o marido. O marido não, que o marido tá, tadinho, tá muito doente. Mas não é ela. Ela entra, sabe? Ela é capaz de chegar na sua casa hoje, Tereza. Estou olhando para você, Tereza, está bem aqui na frente. E falar assim, Tereza, essa janela de madeira aí atrás não tem nada a ver. Hoje é tudo alumínio. Ela faz isso. Ela te vê agora e ela faz isso. Sabe? E fica todo mundo assim, tá. Aí ela é muito palhaça, aí parece que tá tudo bem. Sem falar, sem o poder de falar, de contestar diante de uma pessoa assim. Não, ela chega e, sabe, nada a ver fazer isso aí, nada. Ela chegou uma vez, quando eu casei, né, ela veio à minha casa, e aí era um armário embutido na parede. Ela chegou e falou assim, olha, esse armário aqui nada a ver, vamos tirar isso, vamos botar para ali. Aí a minha prima, que é a filha dela, falou assim, mãe, olha a sua loucura, esse armário tá preso na parede. Ela, então não vai dar para tirar, não. É claro que ela não ia tirar. É claro que eu não ia deixar ela tirar nada dali. Porque eu faço a minha casa do meu jeito, eu gosto, enfim. Eu não aceito que ninguém se meta. A não ser que eu esteja na dúvida, aí alguém chega lá, pô, você não acha melhor ali? E é legal. Então eu não me fecho, não. Mas, tia, olha o absurdo. Sabe? Então, assim, eu não quero isso. Eu não quero ser assim. Né? Então, tem uma natureza minha. Você, Denise, só vai saber se você está curada se você se relacionar com alguém. Exatamente, abrir essa porta, né? Não é só vai saber a hora que você conhecer o seu Manauí. Exercitar, né? Porque eu estou no ensaio geral, e nunca estreia essa peça. Verdade. E assim, tem algumas coisas que são muito importantes aí na tua fala, que me saltam, né, aos ouvidos. A primeira coisa, assim, você fala assim, eu tenho que ser a pessoa mais importante da minha vida. Não, você já é a pessoa mais importante da sua vida, senão você não estaria aqui cuidando de você. Eu penso nas mulheres que assumem o yang, né, que elas ficam muito yang, elas assumem papéis que não são delas. A gente vai falar bastante sobre isso lá na frente, quando a gente começar a falar sobre empreendedorismo, né? Que a gente vai falar sobre empreendedor Sol, empreendedor a Lua. A gente vai falar da gente ocupar um lugar que não é nosso. E quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, a fala não flui, não é uma coisa normal, sabe? Então, e tanto tempo, né? Isso provavelmente está muito impregnado na tua criação, né? E às vezes os atritos são uma dessas mulheres que está aí querendo se curar, tentando se afastar um pouco, né, dessa nocividade toda que você não concorda, né? Como você já está entrando em contato com o seu feminino, né? Essa mulher muito yang, muito mandona, muito no lugar que não é dela, né? Porque não que a mulher não tenha que ir à luta, que fazer as coisas. Não, acho que sim. Mas quando ela está muito no lugar de mando,
ela está muito ocupando um lugar que a gente aqui hoje, a gente está falando sobre isso, né? O patriarcado, né? Que é de mando, né? Não existe a conversa. Quando o feminino está equilibrado, está de boa, o que acontece? Rola o diálogo. A gente começou a nossa conversa aqui falando sobre isso, né? Você chega para o outro e conversa. Você não vai brigar, você não vai dizer para ele o que você deseja. Você se coloca e diz o que você acha. Diz o que você sente, porque quando eu falo o que eu sinto, eu estou dando ao outro a oportunidade dele falar também como ele se sente, né? E aí a gente vai dando os exemplos e mostrando como a gente deseja, né? Então, eu acho que esse é um caminho que você vai começar a entender. Quando você fala do cachorro que perde um pouco a noção, né? Que se distrai, é como se você estivesse falando, eu tenho um mecanismo yang em mim, sabe? Eu não estou yin. Porque quando a gente está yin, que a gente ouve alguma coisa que nos interessa, a gente... Mulher de penetrar, né? De ficar lá, de escarafunchar. Então, talvez esse momento, né, de tantas descobertas que você esteja passando nesse momento, seja um momento de você também ir se despindo, né, daquilo que não te serve mais. E tá ótimo, tá maravilhoso. E aí vem autoconhecimento, vem olhar sombra, vem testar, tá bom, não tá, né? Vem olhar aquilo que a Tereza falou, né? Olhar para o outro, o que aquele outro que é o que está idealizado lá no meu self, né? Quando ele é 100% perfeito, se ele tiver algumas características sombra, como eu lido com isso? Né? Eu vou lidar de uma forma yang, como a minha mãe faz, de apontar o dedo, ou eu vou chamar para conversa, eu vou falar, olha, eu também tenho sombras, e aí, como é que a gente faz? Entende? Então, essa coisa de se afastar, talvez, seja essa coisa de não saber muito como lidar com essa questão do outro e a nossa própria questão, né? E eu acho que é o que a Tereza falou, tem que experimentar, porque se não experimentar não vai saber se tá bom, se já está curando, se não está curando. É um lugarzinho aí que você precisa botar aí um sazon aí para poder começar a E ver sentir. também se essa ação não é uma proteção sua. Que às vezes eu conheço, eu tenho uma amiga que ela tem essa ação no caso dela, ela não confia em nenhum homem. Ela não confia a ponto de se relacionar mais de, sei lá, 2 meses, porque a partir do segundo mês ela quer mandar no homem. Não, vai fazer assim, tem que ser assado. Então, ela se protege, ela se enclausura, encapsula, né? E aí e também não aceita ouvir a opinião de alguém, ou seja, homem, ou seja, mulher, que está convivendo com ela, entende? Sim, eu já cansei de falar com ela que a gente tem que também parar para ouvir, porque mesmo que o outro tenha crítica e que doa, de alguma forma aquilo vai fazer a gente crescer. Claro que você ouvir, parar e pensar não é um significado de submissão ao homem ou àquela pessoa que está querendo falar com você. Dependendo da maneira que a pessoa falar, você pode até entender como a submissão. Aí você faz que nem a Ana falou. Peraí, calma aí, olha só, eu também tenho sombra. E desse jeito que você está falando aí, está me atingindo. Não vai sair nenhuma conversa boa daqui. Expressar o que você pensa, bem como a Ana falou. E se deixar ouvir, entende? Falar o que sente de uma maneira que também não agrida o outro, que nem a sua tia do armário. Oh, terrível. Eu sei porque eu venho de uma família que as minhas tias e irmãs da minha mãe, todas elas mandam no marido. Uma parte se separou, mas a que tem marido hoje, todas elas mandam no marido. A minha irmã manda no marido. E a minha mãe achava que isso era o ideal.
que eu tinha, quando eu me casei, que mandar no meu marido para fazer parte do clã das Mandonas. Entendeu? E eu simplesmente, ó, cortei esse arquétipo, essa coisa de mandar, eu cortei isso, entendeu? E aí, o que acontece? Eu fui, coitada da Teresa, meu Deus, ela está sendo submissa porque ela está sobre os desmandos, porque isso, que aquilo. Mas não é assim, não é isso. É a conversa, é o diálogo. É o diálogo. Primeiro que eu nunca fui mandona mesmo, né? Eu sou pelo diálogo. E segundo que eu não acho que é por aí. Eu queria mesmo cortar esse ciclo, né? De que as mulheres todas têm que mandar no marido. Eu não acho isso, não. Acho que a gente tem que conversar. Maravilha, maravilha. A minha mãe sempre falou isso. Eu lembro da cena até hoje, eu devia ter uns 15 anos. Ela parou assim na porta, ela falou, olhou para mim e falou: Juliana, mas por que você tá assim? Você não sabe quem é que manda no relacionamento? Quem é que manda no relacionamento? É a mulher. E assim, hoje eu tenho 27 anos e isso me bloqueou até hoje. E agora eu tô aqui tentando mudar isso. Porque eu lembro da cena perfeitamente, ela falando isso. E isso entrou na minha mente, no meu subconsciente, que até agora ainda não consegui desbloquear. A gente vê como a mãe tem um poder forte, né? É muito grande, muito grande. É uma coisa muito intrínseca dentro da gente. E pior é que a gente faz e repete, que nem a gente aprendeu na outra aula lá, a gente repete os padrões inconsciente. Exatamente. E aí a gente fala que nós somos unidas do dedo podre, que a gente não encontra ninguém. A gente tem aquela coisa de botar para o universo a culpa da gente estar sozinha. A gente não atribui a gente a responsabilidade das nossas ações. Exatamente. E ninguém está dizendo aqui que é fácil se relacionar. Não é mesmo, porque a gente não consegue se relacionar bem com a gente mesmo, que dirá um santo ou uma santa, entende? Eu costumo dizer que a gente é porco-espinho. A gente é porco-espinho tentando se fazer outros filhotinhos, entendeu? Assim, porque eles se machucam, dói, espinham um outro, mas estão lá, não se largam. Exatamente. E eu, assim, eu acredito mesmo que ninguém nasceu para ser sozinho. Eu já contei para algumas amigas que eu tenho e algumas pessoas que estão aqui, eu já contei essa história. Quando eu tinha 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu coloquei os meus pés num centro. E nesse dia, eu fui conversar com uma preta velha e ela falou assim para mim. Eu não sei, eu acho que eu fui falar alguma coisa de um namoradinho, 14 anos, né? Fui falar alguma coisa. Então, o que acontece? Ela chegou para mim e falou assim, ela riu, com o cachimbo do lado, ela riu, que eu devo ter falado uma sandice muito grande. E aí ela falou assim para mim, filha, onde nasce um sapo, nasce uma sapa. Ninguém nasceu para ser sozinho. Então eu acredito nisso, né? Então eu acredito que por mais doloroso que sejam os nossos relacionamentos ou que tenham sido, eu acho que a gente não pode deixar de tentar. Mas aí as pessoas falam, mas qual é o caminho? Qual é esse caminho? Esse caminho é dentro da gente. Esse caminho começa dentro de cada uma de nós. Será que eu sou uma pessoa muito exigente? Será que eu sou pouco tolerante? Será que aquilo que eu desejo está muito acima e eu faço isso como uma forma de justificar o fato de eu estar sozinha? Eu acho que é o momento da gente se perguntar, sabe? E conforme a gente vai amadurecendo, e eu falo o amadurecimento, o adultecer, que independe da idade, tá? Que eu não estou falando do amadurecer
pela idade, eu estou falando do amadurecer da nossa consciência. Porque alguns capítulos atrás a gente viu que a gente repete padrões quando a gente era criança. Então, quando a gente identifica aquilo que vem para ser identificado, aquilo que vem para ser curado. Então, a gente entra em contato com a situação para a gente curar aquilo. E está tudo dentro da gente, porque não existe receita de bolo. Eu até tenho uma moça que eu sigo, uma blogueira, e ela tem um rapaz que ela fala sempre, né? Que ele tem um método que ele fala que vai fazer você encontrar o amor da sua vida em 12 semanas. E aí eu dei para uma pessoa assistir, né? E aí essa pessoa assistiu e falou, olha, não curti não, porque é tudo muito receitinha de bolo. E eu acho que a coisa não funciona dessa forma. E eu concordo, eu acho que você tá tudo dentro de você, porque assim, o que você idealiza está baseado naquilo que você viu quando você era criança, o relacionamento do seu pai com a sua mãe, ou não relacionamento. E aí você chega a um ponto que você identifica que você adquire certos padrões, né? Como a Adriana, a Gilma e a Tereza falaram do padrão repetitivo dos filhos, né? E aí a gente chega num ponto que a gente recebe esse insight de alguma forma, ou alguém fala para a gente, ou a gente vai fazer constelação, ou a gente tem um amigo, ou a gente faz uma jornada, e a gente chega a esse ponto que a gente identifica. E aí a gente tem, a partir desse momento, a capacidade de reprogramar isso. Está na gente essa força. E é por isso que nós temos que ser mulheres selvagens, nesse ponto de trazer essa energia a nosso favor, para ressignificar. E quando a gente está curado, a pessoa aparece. O teste nosso aparece. Exato. E a cura, né? E essa cura, ela vai acontecendo todos os dias, sabe por quê? Porque aí, uma vez que você conhece, vão ser diárias, embates diários. Porque você vai estar lidando com as questões suas, medindo, trazendo para fora. O outro vai estar lidando com as questões deles internas, vai trazer e vai estar fazendo isso o tempo todo. A máquina ou seja, exatamente o resto da vida. Ou seja, é você olhar aquele mar, que aquele mar nunca vai estar um mar azul sem ondas. Aquele mar sempre vai ter ondas. Mas você tem que ter fôlego para isso e curtir mar. Entende? Meninas, mulheres, olha o que aconteceu comigo essa semana. Eu estou mexendo muito mesmo, né? Nas minhas cavernas, eu estou mesmo permitindo. Eu estou adorando isso. Estou adorando isso. Tanto é que eu me mudei na lua cheia, eu fiz todo esse processo e tenho feito diariamente. E aí, olha o que aconteceu. Anteontem eu fui no mercado, eu estava arrumando a minha casa toda e tal. Aí fui no mercado, ali pertinho. Lá dentro do mercado, eu vi uma pessoa parecida com o ex-marido. Mas eu olhei e falei assim, nossa, ele está muito jogado, muito isso, muito aquilo. Ele não deve ser ele, não. De máscara, né? Aí saí, estava cansada, aí saí devagarzinho e tal. Estou esperando o ônibus. Aí vem ele. Né? Eu falo com ele há muito tempo. Ele mora na mesma cidade que eu, mas a gente não se vê. Aí ele, não fala mais comigo, não sei o que, ficamos conversando. Quer dizer, encontrei o ex-marido. Nessa mesma noite, eu sonhei com o ex-namorado. E que foi o pior relacionamento da minha vida. Eu acho que em todas as vidas que eu tive até hoje, foi o pior, porque o cara é psicopata. Psicopata de carteira mesmo, tá? Tanto é que a psicóloga deu esse diagnóstico. Meu nome, gente? Diagnóstico, tá? Diagnóstico para ele. E então, aí eu fico pensando, por que isso? Porque eu estou mexendo, sabe? Mas eu não estou mexendo para reviver. Porque não foi nada bom. O ex-marido não foi tão terrível assim, de agressão, não teve isso, mas era uma pessoa desonesta. Então, para mim, desonestidade nem passa próximo de mim, porque não dá. Mentira, desonestidade, eu não confiar na pessoa, não tem como ficar junto. Não era traição com mulher, não, era questões financeiras. Mas o outro, não. O outro, além de tudo isso, ainda tinha agressão física e tal. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, por que isso? Na mesma noite que eu encontro com uma pessoa, o outro eu sonho com ele. E esse sonho não foi um sonho ruim, sabe?
Foi um sonho onde a gente estava num lugar que parecia uma festa, mas que não era uma festa, sabe? Aquela coisa meio doida. E ele se aproximou de mim. E ele veio, me abraçou, né? É isso que eu não entendi. Ele me abraçou e na hora que eu senti o abraço dele, eu senti um carinho tão forte por ele. E aí eu achei o seguinte, quando eu acordei, eu não sei o que vocês acham, que foi o seguinte, eu falei assim, olha só, meu amigo, a tua doença é contigo. O que eu tinha com você se cura a partir de agora. Porque depois que eu mandei ele embora da minha vida, que foi em 2003, olha quantos anos tem isso, gente. Eu tenho medo de me relacionar com outro homem e sofrer o que eu sofri com ele. Né? Quando eu falei... Exatamente. Quando eu falei de gritar, essa era uma das armas dele, gritar. Né? E depois do grito, ele vinha com violência física. Então, eu acredito que esse sonho que eu tive, que o meu subconsciente foi lá e mexeu naquilo tudo, no meu inconsciente, na verdade, foi para falar o seguinte, olha só, ele pode estar louco ainda, mas a partir daqui, você já está curada disso. Porque eu lembro que também do casamento, quando eu me separei, ele devia dinheiro a mim, e eu pensei e falei o seguinte, esse cara não vai me pagar o que me deve, então eu vou trabalhar e vou pagar tudo que ele deixou sem pagar. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ganhar dinheiro de uma forma que eu nunca tinha ganho antes, e aquilo foi me dando uma leveza, sabe? E veio a minha cura. Então, hoje eu posso encontrar com o ex-marido na rua e tá tudo bem. Tá tudo bem, não tenho raiva dele, tá lá com a mulher dele, não sei se tá fazendo com ela o que ele fez, não importa. Agora, esse outro, até bem pouco tempo, tinha uma carga emocional muito grande. Quando eu via, por exemplo, uma mulher apanhando, uma mulher sofrendo na internet, eu chorava, eu não dormia direito, eu comia doce igual uma maluca. Então, eu acho que esse sonho foi a deusa falando assim, ó, a partir de agora, não tenha medo, sabe? Esse monstro, né? Porque, assim, eu não tenho raiva dele. Quando eu digo monstro, da monstruosidade que ele fazia, né? Porque, além de tudo, ele era adicto. Né? Então, quando ele usava as coisas dele lá, ele pirava. E hoje em dia, desse sonho para cá, eu tô sentindo, assim, uma leveza, sabe? Eu tô me sentindo leve. Eu acho que eu consegui tirar esse trauma de mim. Não a lembrança, porque eu não estou com amnésia, mas esse medo de ter um relacionamento e o cara for, sei lá, doido, sabe? Melhor disso tudo, Denise, é que você pode pegar, não deu certo, você desconfiou, começou a fazer a primeira grosseria, você fala assim, beijinho no ombro, tchau, tchau, filho. Vila, anda, vai de novo, vai ao próximo... E assim você vai. Ana, Denise, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Você está contando essa história para a gente agora de uma maneira muito calma, muito tranquila. Você sempre conseguiu falar disso assim? Não. Exato. Porque assim, a gente sabe que isso aí, eu acho que o que você falou está perfeito. Eu acho que realmente esse sonho seu foi esse perdão. Eu acho que esse carinho que você sentiu foi o perdão. E eu acho que eu estou vendo você falar disso assim de uma maneira tão tranquila que eu não consigo sequer pensar na minha história sem os olhos encherem d'água, sem a voz embargar. Eu estou arrepiada e estou com os olhos cheios d'água, mas não estou mais por tristeza. Emoção mesmo. É emoção. Eu não estou curada ainda. Entendeu? Então, eu não consigo sequer pensar em tudo que me aconteceu sem me emocionar, sem sentir dor. E eu vi você falar de tudo que te aconteceu sem dor. Então, eu acho que você realmente conseguiu ultrapassar. Porque eu penso nisso, não todos os dias, mas todas as vezes que eu vejo essa cena, né, com outras mulheres, eu peço muito a Deus para tirar esse medo de mim, tirar essa lembrança mais pesada, sabe? Das agressões que eu vivi, verbal, física, em todos os sentidos, né? Ele era uma pessoa, ele acho que ainda é tóxica, totalmente tóxica. E eu entendo hoje, assim, ele que é.
E quando ele gritava comigo e eu ficava quietinha, naquela época eu me achava uma porcaria. Então eu pensava assim, gente, porque ele era, né? Não sei como ele está agora, ele estava todo doente. Era aquele negão bonito, né? Que eu sempre gostei de negão bonito, músico, cantava muito, porque assim, o psicopata ele tem isso, né? Ele é inteligente, carismático. Então eu falava assim, meu Deus, como é que esse homem vai sumir? Não, eu preciso dar um jeito de ficar quietinha esse homem ficar comigo, porque eu nunca mais vou conseguir Errado era um você. homem desse. Exatamente. Só que às vezes ficava quietinha e ele tinha o mesmo comportamento, porque ele ficava drogado, doido, e não adiantava ficar quietinha. E aí vinha dentro de mim aquela fera louca, que queria bater nele também. Só que não dava, eu tenho 1,57, o cara tem, sei lá, com 2 metros, sei lá quanto que ele tinha. Fora a raiva, né? Porque era um cara que tinha muita raiva dentro dele. E hoje eu entendo que, assim, é ele, sabe? É ele, passou pela minha vida. Foram 1 ano e 10 meses terríveis, mas, assim, eu não quero mais isso na minha vida, sabe? Eu quero ter empatia por essas mulheres, sim, quero continuar isso, beleza, mas não mais grudada nisso, sabe? Eu não quero mais ficar grudada nisso, porque me atrapalhou muito, né? Me atrapalhou muito. Denise, Oi. queria te parabenizar, porque eu acredito que depois disso você se curou, depois desse sonho, é a impressão que eu tenho. E, assim, uma das coisas mais difíceis da gente seguir em frente é a gente fazer as pazes com o nosso passado, porque senão a gente acaba ficando presa, né? Aquilo sempre acaba nos puxando para trás, né? O medo nos paralisa, nos puxa para trás. Então, você tem que se orgulhar de você, por você ter conseguido essa etapa na sua vida, né? E pensa assim, daqui para frente é uma vida nova, uma nova Denise, sem medo de se relacionar, aberta para novas oportunidades e sempre pensar assim, se você estando com essa cabeça, você vai atrair pessoas na mesma vibração que você, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente emite. Então, você, parabéns por essa nova etapa que você passou. São os círculos, né? Os círculos do sagrado feminino, é isso. Sem isso, eu não estaria onde eu estou agora, de maneira alguma. Eu ainda estou muito doentinha, achando que, na verdade, eles têm razão, né? Eu sou feminista, mas eu não sou feminista a ponto de falar assim, como eu falei da minha família, né? Cala a boca, porque não, é feminismo, é uma outra forma. Porque a gente cresceu acreditando que feminista é aquela mulher que bota a mão na cintura e manda aquela... Não é isso, né? Ensinaram tudo errado pra gente, de propósito, né? De propósito. E hoje a gente vê que a gente não é rival. Eu estou aqui falando para mulheres e eu tenho certeza que vocês estão felizes com isso que eu estou contando, né? Porque é uma libertação. Esse sonho... Gente, nesse sonho ele me abraçou e eu não senti tesão, eu senti carinho. Que bom. É ótimo. Que bom. É muito bom. Maravilhoso. Eu já tenho problema, porque eu vim de 2 relacionamentos, um super machista, aí fiquei separada durante 7 anos, encontrei uma pessoa que me prometeu assim, um mundo nas minhas mãos, né? Que cuidaria de tudo, né? E só me veio os gritos, como você comentou. Parecia que a qualquer momento ele ia me agredir. Não chegava na agressão física do mesmo, isso tem. Né? Mas a agressão verbal e bater em paredes, entendeu? Açougues nas paredes, né? E eu falava para ele, daqui a pouco você vai tacar a terra na cara, vai rasgar as vestes, alguma coisa assim, porque as pessoas, os vizinhos, achavam aquele relacionamento estranho, porque sabiam do meu lado calmo, tranquilo, entendeu? Sempre foi assim, desse jeitão, né? Então, quando me separei dele, o meu filho foi assim, um sossego muito grande, mas também eu só larguei dele, porque ele me largou, ele me traiu, entendeu? Mas eu sabia dessa traição e não tinha força de sair desse relacionamento. Ele que saiu. Ele jogou na minha cara que estava saindo para disso. Mas agora, eu já fiz, né, esses livros que estou fazendo, e eu estou tentando me curar disso, de eu quero assim, sair, como você falou, de morar sozinha, de querer
mas querer abrir a sua porta e sair, se mostrar para alguém, mas a minha timidez, eu sou muito fechada, eu não consigo. Eu acho que todos vão ver assim, a feiura, a mulher sem graça, você está entendendo? Aí eu não me vejo mais assim, no relacionamento. Isso tem que curar em mim. Eu não me vejo em nenhum relacionamento novo. Eu já falei isso amanhã, entendeu? Tipo assim, Gilma precisa acordar para a vida. Entendeu? Que existem outros homens selvagens, tipo assim, aquele Aquaman, né? Alguma coisa assim, ou então alguém, como eu fiquei felicíssima quando a manhã, né, falou, né, da volta do lançamento, mas assim, eu vibrei com a Mandinga, ela é testemunha, ela está aí, ela pode falar, assim, de se encontrar, de se reencontrar com felicidade no olhar da mãe, porque ele fez com a felicidade olhando para a mãe Júlia, de assim, felicidade total. Não é uma coisa carnal, de alma, como a mãe ama, eu falo, é um reencontro de duas almas. Né? Então, eu queria encontrar uma alma, né, dessas que se identificasse comigo, né, que eu pudesse viver esse tempo que nós temos aqui, ainda que temos muito que aprender. Né? Isso eu queria muito. E eu... Ô, Gilma, vou contar uma coisa para você. Ô, Gilma, vou contar uma coisa para você, Gilma. Daqui a pouco o Aquaman vai bater na sua porta. Ele vai falar assim, mas ele vai dar uma passadinha aqui, hein, gente? Depois ele vai pra aí. Olhar no seu Essa aqui em olho. casa também. A próxima chuva, hein, gente? Ô, Gilma, cuidado com a próxima todas as chuva. casas e depois vai pra sua, tá? Ele vai dar uma dizer pra passadinha você aqui em que todas. vai dizer para você que você é linda, que você é maravilhosa, que você tem tudo para ser feliz e fazer outra pessoa feliz. Ela sabe disso tudo da minha vida, de trás para frente. Ela sabe dessa Gilma aqui, assim. Sim, mas difícil, gente. Gilma, você falou sobre coisas muito importantes, né? A sua fala, eu identifiquei muitas coisas importantes. Eu acho que você, como a gente está falando em ressignificar, né? Quando você fala eu não consigo, você ergue um muro imenso à sua frente, né? Então, tudo que a gente deseja, a gente tem que falar eu quero e já imaginar aquilo acontecendo. Eu vou falar uma coisa para vocês, vou confessar uma coisa aqui para vocês, que eu, a partir desse trabalho do sagrado, de trabalhar a mente, trabalhar as coisas positivas, e a Júlia está aqui que ela não me deixa mentir. Quando foi no ano passado, em 2021, eu falei assim para elas, eu falei, olha, esse ano eu vou me casar. Eu determinei dentro de mim que eu queria um companheiro, mas eu desejava dentro da minha alma. Não era a Ana, era a minha alma que desejava isso. Então, para que a gente possa conquistar aquilo que a gente deseja, primeiro, a gente tem que se colocar pronto para aquilo. Eu tenho que me sentir merecedora daquilo. Entende? Seja bonito, seja feio, seja novo, seja velho, mas que tenha a minha afinidade espiritual, que foi um pressuposto que eu desejei. Então, quando a gente deseja, Gilma, a gente não... se eu sou bonita, se eu sou feia... Quando o Manauí encontra a gente, ele olha para a nossa alma. Entende? Quando o Manauí nos encontra, ou quando a gente encontra Manauí, o olho é dentro do olho, é na alma. Não tem essa coisa da aparência externa, se é novo, se é velho, se é bonito, se é feio, se é pobre, se é rico. Quando a gente encontra aquela porção, aquele tesouro que está guardado lá dentro da gente,
é o momento que a gente tem que ir. Mas para isso a gente tem que se achar digno e pronto para isso. A gente tem que se achar pronta. E eu sinto dentro de mim que a Denise está se preparando para esse momento e ele vai acontecer. Entende, Gilma? E você estar aqui significa que você também está se preparando para esse momento. Só não Eu tô use essas sentindo palavras de que eu vou bloqueio. noivar esse ano também. Você também, Juliana? Você, Eu a estou Juliana sentindo também. Eu derramo bênçãos Eu quero sobre em todas casamento, hein? vocês. Bênçãos. Juliana, já vou escolher meu vestido, hein, pro casamento. Pode escolher. Eu não sei com quem vai ser ainda não chegou, mas eu tô Meu amor, quando eu Adoro falei que essas eu ia coisas, casar, hein? eu jamais imaginou. Eu fico até hoje com meu marido, eu falo assim, olha, eu de toda a minha lista, você não estava nem na última pessoa. Eu jamais imaginei que você iria me encontrar com você. Eu lembro disso, Ana. Não é? Nem. Eu desejava. Mas quem disse para mim? Foi a Deus e o universo. Entende? Mãe, Mas se eu não me preparar para isso, como é que eu vou receber? mãe, mas olha só, presta atenção. Eu olhava para a senhora, eu olhava para o seu marido, eu não sei o que ele, eu olhava para ele, entendeu? Eu vi, assim, umas 2 ou 3 vezes lá na tenda, mãe, a cumplicidade, o olhar, um buscando o outro, está entendendo? O olhar dele buscava o seu o tempo todo. Certo. Mas me deixou mais feliz foi a mãe Júlia, quando eu conversei com ela lembra disso, eu abracei e falei, você não sabe como estou feliz de ver sua mãe e seu pai e ver a sua felicidade. Eu e ela choramos. Ela lembra disso muito bem. Que lindo. Que eu falei. Então, agradeço. Mas isso, mãe, é diferente, você entende? Como você estava falando para mim, Gilma, eu vou casar. Eu vou casar. Eu não sei com quem. O universo. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Vamos lembrar do que a vovó falou. A vovó Maria Conga falou. Sapo. Onde nasce uma sapa, nasce um sapo. Não existe panela sem tampa. Mãe, presta atenção pelo dia de hoje. Eu vou começar com o dia do universo a partir de hoje. Eu estou aberta a isso, a encontrar uma pessoa. Exatamente. Né? Mas a minha outra alma. Né? É isso aí. Né? É isso aí. É isso aí. Isso aí, Gilma. E a gente tem que desejar e tem que agir em direção. Né? Existem as ações, a gente tem que fazer esse movimento, né? Aí, o que é isso aí? Movimento? O que você está fazendo aqui, você está desbloqueando as suas crenças, você está ressignificando, e isso vai gerando resultados no seu cotidiano, na sua forma de pensar e agir, na sua frequência. A história da tabela Hawkins, ela acontece no seguinte sentido. Eu não apresentei para vocês uma tabela Hawkins só simplesmente para você ver quando está triste, quando está feliz. Eu apresentei uma tabela para vocês para que vocês saibam identificar quando vocês estiverem com um sentimento de baixa vibração, vocês trazerem isso à tona e ressignificar. Entende? A gente tem que estar aqui do verde para cima. E isso depende da gente. Isso não depende de ninguém. Se eu vou para a televisão e ver um monte de notícia ruim, a minha mente vai baixar a frequência. Eu já não vejo mais nada disso. Entende? Se eu tenho pessoas, amigos ou amigas, que eu sei que vivem falando mal, vivem fazendo coisas, eu vou me afastar. Então, existem ações que a gente vai fazendo em direção àquilo que a gente deseja. Ressignificar. Daqui a pouco a gente vai entrar na lua minguante. Na lua minguante, mulheres lindas e maravilhosas, sagradas, nós vamos fazer mais cartas de banimento. Nós vamos banir. Porque não adianta a gente simplesmente ter um sentimento negativo
e fazer. A gente precisa ter o quê? O que eu estou falando aqui? Uma ação. Eu me despeço dessa pessoa. Eu fiz isso com os meus relacionamentos antigos. Sabe por quê? Porque existem laços energéticos que ficam. Ainda tem. Então, o que a gente faz? O E que eu ficam para fiz? todo sempre. Ó, cartinha, me despedindo e como uma boa bruxa que sou, depois queimando. Mas a lua, para fazer isso, é lua minguante. Lua de banimento, de banho, de limpeza. Limpei aquilo de dentro de mim. Estou pronta, universo, como pode ficar melhor? Aninha, Olhar para o céu, buscar o que deseja, não o que não deseja, é o que deseja. deixa eu contar uma coisa para vocês, então, que eu acho que tem tudo a ver com esse processo todo que a gente está fazendo aqui, né? Para quem não sabe, eu sou dona de casa há 28 anos. Desde que eu tive meu filho, eu parei de trabalhar fora e não tinha, não fazia nada, a não ser estar dentro de casa, cuidando de casa, de marido, de filho. E, de repente, eu me vi numa situação onde eu tenho que arrumar um emprego, porque eu estou me separando, e eu vou precisar de um emprego, e não pode ser um emprego qualquer, tem que ser um emprego bom, porque o emprego que eu consigo arrumar agora não vai me pagar o suficiente para eu me manter meus filhos e a minha casa e tudo mais. Então, eu estou trabalhando nesse aspecto e estou, assim, de antes da gente começar essa jornada aqui, que eu já estou trabalhando nisso, já venho há uns 2 anos, acho que, falando com a Ana, sobre um curso que eu estava querendo fazer, e eu ia e voltava, né, Ana? Eu falava, vou fazer, mas não vou fazer. Vou fazer, mas será que é isso mesmo? Vou fazer, mas eu não sei. Vou fazer, mas eu não tenho dinheiro. E ficava nesse movimento de vai e volta, mas era sempre o mesmo curso. Ele não saiu da minha mente por 2 anos. Finalmente, eu consegui dar o passo para frente e começar a fazer o curso. E eu estou estudando, assim, quando a gente começou essa jornada para mim está sendo a minha, como é que chama? Como é que é o nome da vovozinha, Ana? A vovó Maria Conga? Não, A Baba. A Baba. Baba Yaga. Baba Baba Yaga. Yaga. Essa jornada está sendo a minha Baba Yaga, porque eu comecei o curso com muito medo de não conseguir, porque sempre achei que ia ser muito difícil fazer um curso pela internet, que eu não ia ter como é que fala? Disciplina, exatamente. Isso, Gil. Eu não ia ter a disciplina de me controlar, de me colocar na frente do computador o tempo suficiente. Então, quando a gente começou essa jornada, no primeiro dia que eu vi a quantidade de coisa que eu tinha que ver, os vídeos que eu tinha que fazer, a mandala, eu falei, gente, eu não vou dar conta. Isso aqui, na jornada. Nem tinha começado o curso direito ainda. Aí eu falei, não, vou sentar e vou fazer. E aí, quer dizer, está sendo a minha babaiaga, porque eu estou sentando aqui todos os dias, eu estou acompanhando a jornada, e nisso, 2 dias atrás, eu já comecei a fazer o curso também. Comecei com já tempo para sentar e para fazer o curso. Aí, o curso me pediu para ler um capítulo do livro, eu não tinha o livro. Tive que parar por um dia para comprar o livro. Comprei o livro. Já comecei a ler o livro. Quando eu cheguei no meu trabalho hoje, que é um trabalho que ainda não paga as minhas contas, eu trabalho numa confeitaria. E aí eu cheguei lá, tinha uma menina nova trabalhando lá que eu não conhecia. Aí eu perguntei para outra que eu já conheço, né? Falei, essa menina nova, ela começou agora? Ela estava de férias? Porque eu vi que ela tinha experiência, ela estava de férias. Ela falou assim, não, ela estava de licença médica porque ela tinha se machucado e agora ela está grávida e voltou. Eu falei, oi? Ela está o quê? Ela está grávida. Porque o meu curso
é para, eu já falei aqui numa outra aula, não sei se estavam todos presentes, é para ensinar mulheres que acabaram de ter filhos, é para ajudar mulheres que têm um recém-nascido a passar por todo esse período, né, do pós-parto, todas as dificuldades que a gente enfrenta. É isso que eu estou estudando. E, de repente, aparece uma grávida no meu trabalho. Mais uma, né? Como mais uma? Não teve uma outra grávida que te pediu Não. pra você cuidar de um bebê? Ah, sim, foi. Foi, é. Mas essa agora O universo está começando a te trazendo, mandar. tá trazendo, né? E aí eu já vi que nessa, assim, eu falei, poxa, eu vou precisar, quando eu estiver chegando no final do curso, eu vou precisar de fazer tipo estágio, né? Eu vou precisar de ter algumas horas de experiência para mostrar, para poder receber o meu diploma. Então já é uma pessoa a quem eu posso oferecer. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é exatamente essa questão, né? De estar aberta, eu estou me abrindo e o universo está trazendo. É isso. É isso que a gente está fazendo aqui, mulheres. A gente está reprogramando. E conforme vocês vão reprogramando, vocês vão colocando as suas vontades acima das vontades que vocês achavam que eram suas, de crenças, vocês vão substituindo as crenças, o que vai acontecendo? O universo, ele é um tecido muito maleável. Ele vai mudando e aí ele vai mostrando novas perspectivas. Se eu engessar, parar e não me movimentar, o universo não vai fazer esse movimento por mim. Então, eu preciso dar esse passo do movimento. Eu preciso me movimentar, eu preciso pensar e projetar aquilo que eu desejo. Por quê? Porque eu sou uma mulher selvagem, eu sou poderosa, minha mente é poderosa, ela cria e cocria. Eu sou uma co-criadora de realidades. Então, eu devo co-criar a realidade que eu desejo para mim, agindo na direção daquilo que eu desejo realizar. No caso das gêmeas, né? E ação. Intenção e ação. As duas juntas formam a nossa realidade. No caso das gêmeas, se preparar para receber o Manauí, né? E no caso das gêmeas, se preparar para receber o Manauí. Entende? A gente tem os estágios, né, de um relacionamento, a gente passa pelo luto, a gente precisa entrar num momento que a gente precisa se conhecer, ressignificar, tirar roupas, tirar coisas das mochilas, aquilo que não serve mais. E aí a gente vai entrando em outros estágios, naquilo que eu desejo, uma vez que eu já entendi o que eu não desejo para mim. E aí você entra num novo estágio, que é um estágio de auto-amor, de você se alimentar daquilo que te faz bem, de você buscar aquilo que te dê prazer, seja nos seus relacionamentos, seja na sua vida profissional. E aí você começa a tecer esse tecido na direção daquilo que você deseja. Você começa a realizar ações. Se a Adriana não fosse em direção ao curso, o curso não viria até ela. Entende? Se ela não der um movimento de estar integrando-se, buscando e já imaginando-se como uma doula, o universo não vai fazer isso. Ele só vai reverberar e trazer pessoas para ela se ficar mais ágil naquilo, para ela aprender, se ela der o primeiro movimento. Se a Denise não buscar a independência dela, daquilo que ela vê e que ela não gosta, e se ela não se curar das questões que a fazem mal e dizer, não, eu estou pronta, o universo não vai trazer novas situações para a vida dela. Da mesma forma, se a Gilma botar eu não consigo, botar um muro imenso em frente a ela, como é que alguém vai enxergar ela? E nós é que construímos esse muro ao redor da gente. E colocamos a culpa no universo. Olhamos para aquela que é feliz, próspera
e que realiza os seus sonhos e fala, poxa, mas por que eu não posso? Por que ela tem? Por que Deus dá para ela e não dá para mim? Isso aí é mecanismo antigo, isso não existe. Nós somos deusas. Nós estamos aqui para realizarmos os nossos desejos profundos. Agora, a gente precisa examinar que desejos profundos são esses, de ser feliz ou de estarmos numa eterna infelicidade. A gente precisa olhar para isso. E é isso que a gente está fazendo. E é isso que Manauí fala da gente. Ah, mas aí eu pensar se eu sou capaz ou não de ter um Manauí. Não, eu sou capaz. A vovó falou que onde nasce um sapo, nasce uma sapa. Matemática. É casar. Mas eu estou pronta para isso? Eu estou pronta? Eu preciso passar por um luto, eu preciso me despedir daquilo que não me serve mais. Para poder ter uma perspectiva, eu preciso me fortalecer na minha profissão primeiro. Quais são as minhas prioridades? É isso que a gente tem que estar o tempo inteiro medindo. É isso que o caderno traz para a gente. É um exercício de olhar-se. A gente tem que se acostumar a se olhar todos os dias. Todos os dias a gente tem que se olhar e ver o que está sentindo. E tem que comunicar para o outro, esse outro seja o filho, seja o marido, seja o irmão, seja a amiga, seja a irmã. A gente tem que se exercitar em se expressar, em se comunicar. Entende? A gente está lidando com um monte de paradigmas novos. Tudo bem. Se hoje eu não conseguir, amanhã eu tento de novo. E eu vou tentando, e de tentar e tentar e tentar, vai ter uma hora que eu vou conseguir. Tem que ver o que é mais forte, o seu medo ou a sua vontade. E a gente tem que ver isso diariamente. É bem assim. Eu, quando me separei, eu fiquei uns 2 anos de luto mesmo. De luto, me curando. Porque quando a gente convive muito tempo com uma pessoa, a gente não tem noção do quanto aquela pessoa está dentro da gente. E aí, quando eu me separei de um relacionamento de quase 18 anos, eu vi que eu fui me buscar dentro de mim. Fui me buscar. E levei, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, para me reconstruir, saber o que eu gostava, como que eu gostava, as coisas que eu gostava de fazer, quem era a Tereza. E aí, quando eu me senti pronta, que eu comecei a viver os momentos que eu não vivia, os momentos que a Tereza se sentia feliz e realizada, eu encontrei o Anderson. E aí, ele também estava nesse processo. Então, assim, não é uma mistura que hoje a gente tem uma relação que não é uma mistura, é um paralelo. Ele caminha o caminho dele, eu caminho o meu caminho, mas os dois caminham juntos para a mesma direção. É isso que é muito importante, né? A gente observar que o outro na nossa vida, ele não vem para preencher espaços, ele vem para complementar, ele vem para estar ao nosso lado. A gente precisa ter essa identidade construída dentro da gente. E o outro vem para trazer alegria, trazer leveza, que eu acho que é para isso que serve um relacionamento. Trazer leveza, sabe? Ser uma pessoa que te faz companhia, para as coisas mais bobas. Assistir televisão comendo pipoca na frente da TV, sabe? E a feira, sei lá, o que seja. Mas é leveza. É leveza. Enquanto você não está associando a um relacionamento, a leveza, enquanto você ainda trouxer aquelas mágoas, aquelas coisas, então é necessário essa limpeza, esse luto, e a gente vai fazer umas limpezas aí, vamos banir, às vezes a gente, não, tô legal, tô bem, e às vezes não tá.
A gente precisa escrever, talvez até mais do que uma carta, quem sabe? Escrever de verdade, falar mesmo o que está sentindo, lá dentro, chorar, botar Maísa. Eu tenho uma amiga que fala, ó, quando eu quero ficar no fundo do poço, eu boto Maísa. Eu vou para Maísa e ó. Meu mundo caiu, né? Aquela coisa assim, não tem mais para onde cair. Cara no pó. Alguém traz uma gilete que eu quero cortar meus pulsos, né? Assim, tipo isso. Entendeu? E a gente vai fazer isso juntas, dentro de uma egrégora, sustentadas pelas deusas. A gente vai fazer isso. Isso é necessário. Essa questão essa leveza que você falou, né? Essa questão de descobrir que o relacionamento, passar a ver o relacionamento com uma leveza, né? Como o relacionamento não vem para te trazer nenhum peso. O relacionamento, ele simplesmente, quer dizer, cada pessoa tem, como a Teresa falou, né? Ele tem o caminho dele, ela tem o dela, e são paralelos, são caminhos paralelos. Por isso a leveza. Porque se um entrar no caminho do outro, pesa. Mas viu separados, Tereza? Oi? Cada um na sua casa e moram juntos. A gente tá meio assim, meio caminho lá, sabe, Tilma? É porque assim, porque o que acontece? Eu tenho a minha mãe, que vocês sabem, minha mãe não tá bem e tal, então eu me revezo um pouco aqui com ele, um pouco lá em casa com a minha mãe. E isso dá uma diferença, faz uma diferença, porque a gente, mesmo enquanto casal, a gente precisa de cada um o seu momento, a sua privacidade, as suas questões, os seus pensamentos. E quando se está vivendo muito tempo junto, assim, você não consegue. E aí, nessa questão, ajudou bastante, muita coisa. Mas eu tenho passado mais tempo aqui do que lá, na minha mãe. Então, assim, quando eu sinto que aqui o clima, a tensão está chegando, eu falo, pera que eu vou para casa da minha mãe. Eu vou lá para casa da minha mãe. Faz que nem o leão da montanha, né? Saída pela direita. E a minha mãe está bem precisando de mim, vou lá. Aí eu vou lá, fico 1, 2 dias, aí aquilo abaixa. Aí a gente volta cheio de amor, aquela coisa maravilhosa e tal. Uma coisa assim, eu recebi desse jeito. Eu tenho uma amiga que mora em Juiz de Fora, que ela alugou um apartamento no andar e um namorado no outro. Vivem já 3 anos nisso, maravilhosamente bem. Gente, porque aquele arquétipo de que um amor e uma cabana não existe mais, não, gente. Nós somos mulheres maduras, inteligentes, a gente sabe o que quer. E talvez... Mas a gente descobre essa leveza com o tempo, ou essa questão de... Quer dizer, isso é uma coisa que a gente não sabe na juventude e que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo porque é aquele tipo de coisa que você só aprende no caminhar. Né? Você vai vendo dos relacionamentos que você tem, o relacionamento que foi bom, o relacionamento que não foi, e aí você vai experienciando aquilo. Quando você chega numa certa determinado momento da sua vida, você já tem o termômetro para medir o que é bom e o que não é para você. Você já sabe o que é bom e não é bom para você. E aí eu tenho certeza absoluta de que seu próximo relacionamento, por mais que você não imagine ainda, mas você vai passar a imaginar, o seu próximo relacionamento vai ser um relacionamento leve. Vai ser muito leve. Talvez assim, nesse estilo, ó, cada um no seu canto, entende? Porque, às vezes, um relacionamento junto, danoso, durante muitos anos, como foi o seu, precisa realmente, você vai precisar de muito ar aí para poder respirar, para você ver o que a Adriana gosta. A Adriana vai entrar numa nova profissão. Você tem um caminho aí a percorrer. E aí, a primeira coisa que a gente descobre e vai buscar é aquilo que a gente não quer mais. Quando a gente consegue banir e descobrir dentro da gente, não, eu não quero mais vivenciar esse tipo de coisa. Aí você toma o poder da sua
ação. Porque quando você está ciente, toma essa ciência, eu não quero mais viver um relacionamento tóxico. Eu não quero mais ter que ir para lá ou para cá porque alguém manda. Eu não quero mais ouvir gritos. Eu não quero mais conviver com gente bêbada. Eu não quero mais. Aí você começa a descascar aquilo que a Ana falou. A gente começa a descascar o velho e reconstruir o novo. Aí você vai poder começar a se curar aquilo que você quer. A partir do momento que você se livrou do que você não quer, você começa a buscar aquilo que você quer dentro de você. Eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero ser uma pessoa comunicativa. Eu quero ser... Isso é um exercício. Isso. Você vai se encontrando. Exatamente. E geralmente, Adriana, esse caminho ele recomeça pela gente. A gente vai fazendo as coisas que a gente gosta, retomando, vendo, se situando, se limpando, se cuidando. E aí esse caminho vai vindo gradativamente. E aí, dependendo do seu grau de se superar, né? De superar a situação, e também tem muitas variáveis aí nessa história, mas aí você vai, aos poucos, você vai chegando no seu tom certo. Tenho certeza disso. Mas a minha dúvida é sobre essa questão da leveza, é se isso é uma coisa que todo mundo tem que aprender, como você disse, com a experiência, ou se é uma coisa que, às vezes, por a gente entrar num relacionamento ruim, a gente perde essa noção, sabe? Sim, sim. Eu acredito que as duas coisas. Eu acredito que quando a gente percebe, né? Quando a gente tem relacionamentos que não precisa ser ruim, mas pode ser aquilo que você não almeja para você, isso aí vai te dando uma base de experiência, entende? E você, como eu falei, você vai fazendo um trabalho de autoconhecimento. Você vai vendo que, de repente, você tinha padrões que você repetiu que não eram seus. E aí você começa a colocar os seus padrões no lugar. E aí você começa a ver o universo e as situações de uma forma diferente. Tudo começa a mudar a partir das suas ações. Então, assim, todos passam pelo mesmo caminho? Talvez não. Talvez uns não precisem ter relacionamentos ruins para descobrir o que eles desejam, né? Outros não, outros precisam passar por vários relacionamentos para descobrir o que é o relacionamento ideal. E, geralmente isso vem nessa idade, né? A gente já está com os 50, e a maturidade emocional também, né? Eu acho que tem a maturidade emocional também, né? Porque a gente, quando é muito novinha, às vezes a gente é teimosa, a gente vê que aquilo ali não vai dando certo, a gente persiste. Quando a gente está mais madura, não. A gente já fica mais seletiva, a gente já fica, sabe? A gente já não quer qualquer coisa, a gente já está num processo de autovalorização muito maior, via de regras, né? E aí a gente vai exercitando, vamos fazendo esse caminho juntas. Ok, mulheres? Olha, o papo tá tão bom que são 10h05. Gente, nem deu nem para ver. Não dá nem para notar, né? Estou esperando tirar dúvida. Acho que o Tira Dúvida vai ficar para amanhã, gente. Tira a dúvida amanhã, porque amanhã a gente vai... 10 frases. Pois é, a gente vai continuar falando de relacionamento, porque a gente vai falar de mais uma mulher, mais um arquétipo. E aí a gente vai trabalhar, né, mais a gente agora. A gente hoje trabalhou mais ele, mas falou da gente. Mas aí a gente vai falar mais da gente com relação ao outro. A gente ainda vai mais um pouquinho aí nesse caminho, porque a gente precisa espremer, até sair tudo que tem que sair para a gente poder começar essa lua minguante já, limpando, vamos banindo, vamos tocando tambor. E aí a gente entrar na lua crescente, plenas, lindas e maravilhosas, porque a gente vai falar de empreendedorismo, vamos falar de visão, vamos falar de uma série de coisas que a gente já tem que estar mais
empoderada para a gente poder começar a falar sobre isso, sobre novos rumos. Show de bola. Está certo, Ok. meninas? Tá certo. Até amanhã, então. Então, olha, Então- eu vou deixar para falar amanhã sobre as frases. Amanhã eu vou falar com vocês, que hoje não deu tempo. Amanhã eu falo, tá bom? E, bom, então a gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã é sábado. Tá bom. Tá bom, queridas? Show de bola. Boa noite, boa noite. Boa noite Beijo. para todos. Beijo a todos. Sonhem com o Aquaman. Sagrado. Ai, o Aquaman! Olha, manda essa imagem pra gente, né? Por favor, põe lá no grupo. Ai, meu Vou Deus. botar lá. Vai todo mundo Beijo. dormir sorrindo. Ai, meu Deus. É Quero verdade. ver essa imagem antes de dormir. O Aquaman vai visitar os sonhos Beijinho. de todo mundo hoje. Beijo. Oh, que beleza! Um beijo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.